Bem-vindos aos amigos de Botucatu, que nesta oportunidade poderão recolher algumas informações que eu considero importantes na memória de vultos históricos aqui na cidade. Botucatu, cidade que hoje é trepidante, uma cidade grande, cidade de comércio, de indústria, muita gente morando em Botucatu, se transferindo para Botucatu. Botucatu hoje é um centro importante, inclusive na área médica, né? Temos a Faculdade de Medicina. Mas Botucatu recebeu, por volta de 1895, uma figura que se transformou em ícone nacional e mundial. Estou falando de Dr. Vital Brasil, Mineiros da Campanha. Nome estranho, conhecido como Vital Brasil, Mineiros da Campanha. Vital Brasil, para nós, é importante sua memória, porque registrou nesta cidade, aqui nas fazendas vizinhas, sítios vizinhos, registrou para o mundo todo a descoberta do soro antiofídico específico. Vital Brasil chega a Botucatu, como disse, em 1895, a convite de um farmacêutico, o doutor José Arnaud Paulino Pires, meu parente, talvez em terceiro grau, sei lá. José Arnaud conhecia já o nome de Vital Brasil, que era um médico formado no Rio de Janeiro, estava em São Paulo, começando a sua vida profissional de médico, mas também de cientista, e o convida a conhecer Botucatu e nesta região proceder às suas experiências. Era uma região bastante boa em termos de fazendas e sítios, e o instrumento de pesquisa dele eram as cobras brasileiras. Ele aceita o convite e chega para cá, nos trens da Sorocabana, em 1895. Chegando a Botucatu, ele se hospeda no Hotel Brasil, em frente à Praça do Bosque. Posteriormente, ele, com a sua esposa, passam a residir ali na rua Cesário Alvim, onde ele coloca a sua placa de médico operador, especialista em clínica de senhoras e de crianças, e parteiro também. Ali ele clinica, e paralelamente a essa clínica médica, ele se instala na Rua do Riachuelo, que hoje é a nossa conhecida Amando de Barros. E na Rua Riachuelo, número 190, ele se instala e dá início a saber o que era Botucatu e o que ela podia ajudá-lo em termos de pesquisas. E assim, ele procura se familiarizar com a cidade, com as pessoas, com o doutor José Arnaud, que era o farmacêutico, que era quem o convidou, e passa a conviver com a cidade e começa a conhecer a região vizinha da cidade. Vai conhecer o lavrador, o caboclo, vai conhecer os homens que amargavam por não haver um soro antiofídico, amargavam mortes, porque a picada da cobra, da serpente, da cobra venenosa, não tinha antídoto, não havia como resolver. Esse era o grande problema da medicina da época, 1895 até 1897.
Vital Brasil, então, se dirige aos sítios e, infelizmente, na época, como até hoje encontramos muito analfabetos ainda, mas na época era muito pior, ele cria neste sítio ou fazenda, ou aqui na cidade, onde fosse possível, ele cria a primeira escola para crianças durante a manhã ou à tarde e para os adultos à noite. E ele era o professor. O que ele pretendia com essa escola? Ensinar o caboclo a ler as suas instruções para a captura de cobras venenosas, o armazenamento dela em caixas de madeira. Ele falava essas coisas, mas precisava deixar alguma coisa escrita e havia dificuldade de leitura. Então, com essa escola, ele objetivava exatamente não só alfabetizar a pessoa, como também ensiná-la a ler as técnicas que eram necessárias para essa função. Aliás, por motivo de segurança também, ele tinha que ter pessoas lá capturando, mas com certeza que seriam bem-sucedidas, né? Então, o Brasil, então, faz esse tipo de experiências durante alguns anos, 96, 97, e acaba levando ao conhecimento mundial as suas pesquisas. E o soro que ele havia obtido, e vejam bem como ele consegue esse soro, dentre os animais, o cavalo é o que mais se ajustava à coleta de amostras de sangue para ajustar aos seus objetivos de pesquisador. Retirava o sangue do animal, armazenava por uns 15 dias, fazia a separação do sangue para localizar o soro que lhe interessava a ele, e esse soro ele aplicava nas suas experiências e estava obtendo êxito. Foi a maneira pela qual ele permaneceu nessas pesquisas com esse sistema e que levou a São Paulo, para o Instituto Butantan em São Paulo, o conhecimento das suas técnicas. Muito bem. E São Paulo, evidentemente, ele se relacionava lá com as maiores nomes da ciência brasileira, como Adolfo Lutz, Emílio Ribas, Oswaldo Cruz, homens que se dedicaram às pesquisas no combate à peste bubônica, no combate ao tifo, no combate à varíola, à febre amarela e agora também o combate às cobras venenosas. O soro antiofídico era pesquisas de Vital Brasil. Então vejam bem, amigos, ele chega a Botucatu, ainda jovem, aos 30 anos de idade. Ele era muito comunicativo, tinha facilidade de falar, de escrever, e as festas convidavam ele para as festas de aniversário. Ele fazia discurso e tocava clarineta. Então, ele era um homem, assim, eclético. Ele era simpático, ele era um homem bastante bem querido pela cidade, pela sociedade de Botucatu naquela época. Se tornou realmente uma pessoa de muito respeito, muito respeitada pela comunidade de Botucatu, província. E, desta forma, ele angariou amigos nas fazendas e sítios, se tornou um benfeitor, na verdade, porque até então, antes das pesquisas dele, picada de cobra era letal. Picada de cobra não havia antídoto, não havia. E a partir das suas descobertas, até o mundo rural ficou amparado.
Porque imagina os senhores, 120 anos são passados e o soro antiofídico específico não foi substituído por outro. Aquela mesma fórmula descoberta por Vital Brasil até hoje é vigorante. Por isso que nós temos que não perder a memória dessas figuras tão ilustres para a nossa cidade. Eu moro aqui na cidade há 60 anos, praticamente, e não conheço nenhuma notícia de que alguém da região aqui, das sítios e fazendas, tenha ido a óbito por motivo de picada de cobra, animais peçonhentos, porque hoje já existe também antídoto para picada de aranha ou de escorpião, já existe o combate para esses insetos peçonhentos. Portanto, Botucatu deve muito a esse homem e não pode esquecer-se dele, por tantas razões. E Botucatu tentou, na época, para os senhores terem uma ideia, uma lei municipal de 1949, quando o prefeito era Renato de Barros. Renato de Oliveira Barros. Esse prefeito resolveu, através de uma lei aprovada na Câmara, um projeto que era do doutor Antônio Delmanto, resolveu transformar aquela rua São Carlos, que existia lá na Vila São Lúcio, em a atual Avenida Vital Brasil. Uma das avenidas mais bonitas de Botucatu atualmente. Mas na época era a Rua São Carlos. E através dessa lei municipal, do Dr. Reinaldo de Oliveira Barros, proposta pelo Dr. Antônio Delmanto, que era vereador, aquela rua passou a ser a Avenida Dr. Vital Brasil. Na época foi colocado um busto, hoje não existe mais lá. Na época compareceram os parentes do homenageado, familiares. Foi uma festa em Botucatu na inauguração desta Avenida Dom Lúcio no dia 1º de maio. Passado algum tempo, em 1964, o vereador Laurindo Isidoro Jaqueta, conhecido aqui na cidade, hoje já é falecido, ele conseguiu, através de uma lei, considerar o dia 28 de abril, que é a data do nascimento de Vital Brasil, como sendo o dia de Vital Brasil no município. Moro aqui há muitos anos, como disse. Nos meses de abril, eu ainda não vi essa lei ser colocada em prática. Quem sabe? O ano que vem, no mês de abril, dia 28, alguma coisa poderá acontecer. Recordando esta figura ilustre de Botucatu. Ali no local onde ele se instalou, em 1895, antiga rua Riachuelo, 190, hoje é Rua Amando de Barros, 800, o local é o 817, em frente ao Banco do Brasil, e ali se encontra o bar e lanchonete Pirâmides, do nosso conhecido alemão, embora ele seja do Nordeste. É o Sebastião, que todo mundo conhece ele, vamos lá cumprimentá-lo, vez por outra, né? Palmeirense, está triste hoje. Mas ele coloca lá na parede do seu estabelecimento um banner dizendo exatamente isso. Neste local, as experiências de Vital Brasil, né? Foram feitas as experiências de Vital Brasil na descoberta do soro antiofídico específico. Então, lá se encontra esse banner para lembrança das pessoas que frequentam lá.
Aí Botucatu perde Vital Brasil em 1897, ele vai para São Paulo, é, é conhecido já no Instituto Butantan, já é conhecido de Adolfo Luque, já é conhecido dos cientistas mais famosos da época, e ele demonstra que as experiências dele em Botucatu foram específicas pelo fato seguinte: ele conheceu na França as pesquisas científicas de Albert Calmet e Camille Guérin. Esses dois franceses haviam feito uma descoberta de um soro antiofídico, mas para aquela serpente naja, que é uma serpente indiana. Só que o soro para aquela serpente não servia para as nossas brasileiras. Por essa razão, ele se dedicou exclusivamente à descoberta de um novo soro. Consequentemente, nesse seu cabedal de conhecimento, tornou-se reconhecidamente, mundialmente conhecido, por ter descoberto esse soro específico. Ele participa como fundador do Instituto Butantan em São Paulo. Está lá, tem uma avenida com seu nome no próprio Instituto. O próprio Instituto Butantan deve muito a Vital Brasil. Em 1919, no Rio de Janeiro, ele funda também o Instituto Vital Brasil, para cuidar exclusivamente de doenças provocadas por animais peçonhentos. É um grande instituto no Rio de Janeiro, cidade de Niterói. Instituto Vital Brasil. Minas Gerais, dada a repercussão do nome de Vital Brasil no mundo todo, em Minas Gerais, o governador, em 1965, concede o nome de Rodovia Vital Brasil, ligando a cidade de Juiz de Fora a Poços de Caldas. Então, quem viaja naquele trecho, Juiz de Fora, Poços de Caldas, viaja na rodovia Vital Brasil. Uma lei brasileira, lei votada pela Câmara dos Deputados e Senado, institui por lei, em 2003, a consideração de que Vital Brasil é herói da pátria. Vejam bem. O governo brasileiro, dada a repercussão do seu nome no mundo científico, dá a ele o título de herói da pátria, cujos registros se encontram lá em Brasília, na Praça dos Três Poderes. Os registros dessa lei que considera a Vital Brasil herói da pátria. Em 2014, 6 anos atrás, o busto de Vital Brasil é colocado no Museu Nacional de História Natural, Museu Nacional de História Natural em Paris. O seu busto é colocado lá, ao lado de outros eminentes cientistas. Outros eminentes cientistas. Olha, é prazeroso, para quem vos fala, citar esse nome Vital Brasil. Porque oriundo do Rio de Janeiro, militante em São Paulo, transitando por Botucatu, aqui ele marca a sua presença científica, mundialmente científica e conhecida, e reconhecida, em Botucatu. Retorna a São Paulo, vai conviver lá com os luminares da ciência, do mundo da ciência e da pesquisa.
Posteriormente, ele retorna ao Rio de Janeiro e falece no Rio de Janeiro. Então, vejam bem que Botucatu, no contexto mundial da ciência, Botucatu é uma cidade que não pode deixar esses nomes ficarem no esquecimento. Fazer um pequeno esforço nas escolas municipais, especialmente as escolas municipais, cujas crianças são tão carentes dessas informações. Já o ensino médio não se fala mais em figuras patrióticas, eu não ouço falar. Eu lamento, inclusive, não ouvir. Mas as crianças de Botucatu, os jovens de Botucatu, precisam ser alertados para estas figuras que aqui deixaram seus nomes registrados. Vejam bem, tem pessoas que ficam 60 anos, como é o meu caso, estou aqui há mais de 60 anos, praticamente não fiz nada. Vital ficou 2 anos e se tornou mundialmente conhecido, acredita. Então não precisa, às vezes, ficar 1, 2, 10, 20, 30, 50, 60 anos. Tem pessoas que realizam rapidamente os seus objetivos, desenvolvem sua inteligência e aqui escrevem o seu nome em ruas, mas precisa ser mais conhecidos. Eu reservei agora para o final, para terminar a minha fala, algumas curiosidades. A família de Vital Brasil, o pai dele, que se chamava José Manuel Pereira Júnior, do Santos Júnior, porém, José Manuel dos Santos Júnior, ele tinha por costume não colocar o sobrenome dele nos filhos. Ele preferia colocar o nome da cidade onde nascia a criança. Razão pela qual Vital Brasil, mineiro da campanha, na cidade mineira. Ele teve mais alguns filhos, cujos nomes também são bastante diferentes. Por exemplo, a Janete, aliás, Edith Parasita de Caldas. A Cássia Sensitiva, indígena de Caldas. Acho que os filhos todos nasceram na cidade, em Caldas. Uma outra filha, Fileta Camponesa de Caldas. E a última, Eunice Peregrina de Caldas. Então vejam bem, a história da família dele, os irmãos, né, tinham o nome da cidade onde nasceu. É uma curiosidade, assim como os italianos também têm, por tradição da Itália, colocar o filho como de Provenza. Né? Eu tenho um amigo mesmo que é de Provenza, Maximiliano de Provenza. O irmão dele já é de Capri. Um outro é de Bari. É um costume dos estrangeiros que chegou no Brasil também. E finalmente, encerrando a minha fala de hoje, eu quero agradecer as pessoas que assistiram e quero deixar como mensagem a todos que incentivem os seus filhos pequenos, que são de escolas, e também endereço essa sugestão às escolas, aos professores de história, especialmente, que como tema transversal das suas disciplinas, mesmo que sejam em aulas online ou aulas virtuais, né? As aulas de história do Brasil, especialmente,
inserir, no caso de Botucatu, inserir o nome de Vital Brasil como uma homenagem para que as crianças também tenham esses nomes como no seu intelecto, e que seja motivo também das suas transformações educacionais, despertando vocações para o mundo da ciência, para o mundo da história, da geografia. Você sabe, não? Temas transversais sempre se inserem em qualquer curso, em qualquer currículo. Basta a criatividade. Agradeço a todos a atenção e até uma próxima oportunidade. Até mais.